Glória a Deus. Versículo 13. Romanos 15, 13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos eu escrevi a vocês com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes eu fui impedido de chegar até vocês. Até aqui a palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos na tua casa, podermos louvar o teu nome, bendizer a ti, Senhor, buscar a tua presença, Senhor, e ouvir a tua voz. Nós queremos te ouvir, nós queremos ser tocados por tua palavra, nós queremos, Senhor, receber entendimento que vem de ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, venha falar conosco, venha nos abençoar, Senhor, venha nos encher, e que a tua palavra, Senhor, venha tocar os nossos corações, e que nós venhamos ser transformados pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, abre o nosso entendimento, e que nossos corações estejam voltados para ti, que o nosso coração, a nossa mente venha estar ligada em ti, Senhor, para a glória do teu nome, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, Paulo parece que muda do nada assim, porque ele estava exortando, estava falando dos crentes fracos, dos crentes fortes, no capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14, e agora ele começa na linguagem nossa, seria bajular, né? Querendo passar um óleo, querendo, eu falei, mas não é bem assim. E porque a exortação que Paulo traz é uma exortação forte, firme, e depois, quando ele exorta, ele vem com o bálsamo, ele vem com o consolo, e ele diz assim: que o Deus da esperança enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E ele vai dizendo em versículo 14: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Ele está falando da capacidade desses irmãos, e ele está falando que eles têm algumas virtudes, e essas virtudes, a primeira virtude é: vocês estão cheios de bondade. Vocês estão cheios de bondade. E, irmãos, ele vai falar nos capítulos anteriores que esse povo, eles estavam ele estava ensinando eles ou exortando eles a partir de algo que Paulo conhecia, porque as cartas que Paulo escreveu, na maioria das vezes, foi para tratar algum problema. Essa carta em específico não é para tratar um problema, até porque nunca foi lá, mas não tinha WhatsApp, mas tem coisa que Paulo já sabia.
não tinha WhatsApp, mas aquele povo era crente, né? Então, esse povo alguém já tinha buzinado na orelha de Paulo o que estava acontecendo na igreja de Roma. Então ele sabia alguns problemas que tinha lá, e ele faz a exortação do crente fraco, do crente forte, de como lidar com a fraqueza, como lidar com a força, de como nós vivemos unidos, vivemos em comunhão. E ele vai agora falar assim: vocês estão cheios de toda a bondade. Então, o povo de Roma, a igreja de Roma, tinha uma virtude, que era bondade. Eles eram pessoas boas. E eles tinham uma outra virtude, que eles estavam plenamente instruídos. E pelo fato de estar plenamente instruído, às vezes a gente pensa: então não tem mais o que eu aprender. Mas ele vai falar assim: mas o que eu escrevi a vocês, escrevi para que vocês possam se lembrar daquilo que vocês já foram instruídos. Porque a igreja, irmãos, a igreja cresce, a igreja é transformada, a igreja cresce em fé através do conhecimento. Por isso que é tão importante o entendimento. Por isso que é tão importante o estudo da palavra de Deus. Porque se a gente começar a fazer algumas perguntas básicas, para a maioria das pessoas que frequentam um culto, boa parte não saberá responder, não é verdade? Então Paulo está exortando eles, e ele está falando assim: mas vocês estão cheios de bondade e cheios do conhecimento. Mas tudo que eu falei para vocês é para lembrar. Então, o importante da frequência na igreja é o que? É nós aprendermos e estar bem fundamentado na palavra de Deus. E assim, uma vez eu me lembro que tinha uma pessoa que frequentava a igreja, e ele parou de vir na igreja, e eu falei: mas por que você não foi mais no culto? O que aconteceu? Ele falou assim: não, eu assim, eu vou na igreja, mas agora não vou mais. Eu falei: mas por quê? Eu notei que você não foi mais, né? Mas quando eu vou lá, quando o pastor manda abrir a Bíblia em tal lugar, eu já sei o que ele vai pregar, eu já sei o que ele vai falar. Pensa num homem. E eu falei: mas capaz, não, a palavra de Deus se renova. Cada vez a pessoa lê um texto, pega o mesmo texto, mas a palavra de Deus, não, para mim sempre é a mesma coisa. Então eu parei de ir. Então, quando a gente olha para Paulo falando assim: olha, você já tem o pleno conhecimento, você já tem o entendimento, mas eu vos escrevi para vocês lembrar, para vocês trazer a memória. Por quê? Porque nós, seres humanos, saímos muito fácil do conhecimento, do entendimento, não é verdade? Um exemplo: quinta-feira passada não teve estudo. A gente costuma muito fácil. Eu já nem estava meio disperso, porque hoje tinha estudo. E acho que não era só eu, porque um monte de gente não veio, né? E às vezes a gente se esforça tanto para outras coisas, mas para buscar o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus, às vezes a gente é meio fracão, né? A gente é meio desanimadão. Culto de oração, culto de ensino, aqui no Brasil inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo, é assim: culto de oração, de ensino da palavra de Deus, tem pouca gente, mas esse pouco que vem é o que está cheio do entendimento, do conhecimento, cheio da bondade de Deus. Então Paulo, irmãos, vai ensinar esse povo, e ele vai falar assim, versículo 15: a respeito de alguns assuntos eu escrevi a vocês com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles por causa da graça que Deus me deu, de ser o ministro de Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Paulo está falando assim: eu vim, eu escrevi para vocês lembrarem aquilo que vocês já conhecem, por causa do meu ministério. Provavelmente, irmãos, quem pregou para esse povo em Roma, para ele se converter, não foi Paulo. Então ele está escrevendo, ele está trazendo algum ensinamento de acordo com o seu chamado. O seu chamado é aos gentios. Deus o chamou para pregar para os gentios. Paulo seria um pregador para nós. Paulo seria um pregador para o nosso tipo de
gente que não é judeu, que não tinha herança nenhuma judaica, mas recebeu o Evangelho. Então ele vai falar assim, que ele está pregando o Evangelho para eles, e ele está fazendo eles lembrar, porque ele tinha um dever sacerdotal, de apresentar o povo gentil como uma oferta agradável e aceitável a Deus. E essa oferta agradável e aceitável a Deus só é concretizada com a santificação do Espírito Santo. E o Espírito Santo só age, só trabalha em nós através do entendimento da palavra. Porque a função do Espírito Santo é nos fazer lembrar daquilo que nós temos aprendido. Então, olha como que tudo gira em torno de entendimento. Por isso que o inimigo luta tanto contra a nossa mente. Por isso que você vai ver tanta distorção da palavra de Deus. Por isso que você vai ver tanta pessoa mudando. E o diabo, irmãos, ele usa a palavra. Quando o diabo tentou Jesus, o diabo falou assim: manda que essas pedras se tornem pães, se você é filho de Deus. Tentou tocar na identidade de Jesus. E Jesus falou assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Palavra remete ao quê? A entendimento. Porque palavra sem entendimento não faz sentido nenhum. Então, não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo pegou a ideia de Jesus de que tem que citar a palavra, então. Aí ele falou assim: pula daqui de cima para baixo, porque está escrito. Pensa que o diabo usou o que? Está escrito. Falou: está escrito, dará ordem aos teus anjos e ele cuidará de vocês. Então você pode pular, porque está escrito. Aí Jesus falou: também está escrito, não matarás o Senhor teu Deus. Então o inimigo, irmãos, ele trabalha na distorção da palavra, ele trabalha agindo contra o nosso entendimento. Por que existe tanta gente com a mente já não está tão lúcida, ou já não tem certeza de nada? Excesso de informação, ação maligna no nosso entendimento. Se você abrir no Instagram hoje, assistir uns videozinhos aí, que a igreja é campeã em fazer meme, né, irmãos? Nós estamos sendo campeões. Na verdade, o meme sempre existiu na igreja, né? Mas hoje em dia é tudo gravado, tudo filmado. Então, você começa a assistir, você vai ver. Esses dias eu estava olhando, estava um culto bem pentecostal assim, e do nada o pastor subiu numa coluna e começou a aparecer um pica-pau picando naquela coluna. Falei: misericórdia, Jesus. Então, isso que afeta o entendimento. É igual aquela história do pastor que foi pregar na igreja, e lá pelas tantas dele pregando, todo mundo começou a colar na parede. E ele falou: meu Deus, o que está acontecendo? Aí o pastor da igreja falou: pode continuar pregando, que isso acontece muito. Que sentido faz isso? Grudar na parede, né? Então, tudo trabalha contra a nossa mente, contra o nosso entendimento. Por isso é tão importante o quê? Ter coisas bem fixadas na nossa mente e no nosso coração. Que o Evangelho de Cristo é o Evangelho que veio para nos salvar, transformar a nossa vida. E é interessante que tem um versículo que diz assim, que não tem nada oculto que não seja revelado. E esse versículo geralmente as pessoas usam para assustar, porque assim, você sabe que o pecado que você comete, no dia do juízo, tudo isso vai ser revelado. Mas ali, nessa palavra, se eu não me engano, é logo depois da parábola do semeador, e a Bíblia diz assim, não tem nada oculto que não seja revelado. E a parábola do semeador era o quê? Uma semente lançada, e que ela brotava, nascia, ou se ela estava numa terra pedregosa, ela ia crescer, mas ia morrer. Se ela estava entre os espinhos, ela ia crescer, mas os espinhos cresciam junto e sufocavam. Então, quando está falando de semente, está falando de algo que vai aparecer. Não tem nada oculto que não seja revelado. O que acontece? Nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, e Ele está
oculto. Mas Ele trabalhando em nós, Ele vai transformando a nossa vida e vai revelando aquilo que está oculto, aquilo que o Espírito Santo está agindo em nós. Então, tem coisas que precisam estar bem fixadas no nosso coração, porque é igual o fruto do Espírito, que é bondade, temperança, mansidão, domínio próprio, e tantos, é nove propriedades de um fruto só, que vão aparecendo na nossa vida. Às vezes você não tinha tanta paciência quando você aceitou Jesus, mas o Espírito Santo, que não tem nada oculto que não seja revelado, vai demonstrar para as pessoas que convivem com você que isso está sendo revelado. A paciência está aumentando. Às vezes você não era tão amoroso, tão amável, mas esse fruto, esse Espírito Santo que trabalhava na vida do povo romano, trabalha no povo da Ágade e está transformando de dentro para fora. Então isso vai sendo revelado a cada dia. E isso é importante, irmãos, porque não é do nosso esforço. Qual que é o nosso esforço? Parar para meditar, para ouvir a palavra de Deus, parar para adorar a Deus, sentar, dobrar os nossos joelhos, orar, falar com Deus. Mas não é assim, eu quero ser mais amável. Não é algo que eu quero fazer, é algo que o Espírito Santo vai fazer em nós. Então Paulo começa a elogiar esse povo, porque ele exortou, até mesmo sem estar lá. Então ele exortou, ensinou, mas ele falou assim: eu fiz isso para lembrar vocês. Porque não é fácil, né, irmãos? Quando a gente pega uma palavra que é dura, parece assim que é duro só para quem ouve, mas é duro para quem fala, é pior para quem fala. E às vezes a gente fala uma palavra e a gente fica pensando: meu Deus, eu devia ter pregado essa palavra desse jeito. Mas é o Evangelho de Deus que Paulo está dizendo aqui, ó. E ele fala assim, ó: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Isso precisa estar bem forte em nossas vidas como cristãos, de pessoas que falam daquilo que Deus faz por nosso intermédio, daquilo que Deus faz em nós primeiro, para poder começar a fazer no próximo. E o que ele faz? Ele faz tudo isso para quê? Para que os gentios obedeçam a Deus, para que as pessoas comecem a obedecer a Deus. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos entender que nós fomos chamados para trazer mais pessoas à obediência a Deus. Nós precisamos ter esse ministério apostólico de Paulo, que nós fomos enviados aos gentios. Nós somos gentios, nós precisamos amar o gentio, nós precisamos querer que mais pessoas conheçam esse Evangelho, que mais pessoas estejam mais perto de Jesus. Nós precisamos atrair discípulos, fazer discípulos e abençoar famílias para a glória de Deus. Paulo, meu irmão, se tornou um grande homem de Deus, e que nós estamos quase um ano falando sobre o que ele escreveu em uma carta, porque esse homem, ele era obstinado, esse homem sabia quem ele era, ele sabia que transformação Jesus gerou na vida dele, ao ponto de ele considerar tudo que ele tinha, tudo que ele era antes, como esterco. Pensa numa pessoa que fala isso, ele considera tudo como esterco. E ele era um bom religioso, ele era um homem trabalhador, ele era um homem inteligente, um homem conhecedor da lei, e ele falou assim: eu considero tudo nada por amor a Cristo. Aleluia. Eu considero tudo nada por amor a Cristo. Então pense que esse homem, irmãos, precisa nos inspirar. Esse homem precisa fazer com que nós pensemos na nossa vida como alguém que encontrou Jesus, que o que Jesus gerou em nós possa ser gerado em outras pessoas através de nós. Porque assim, a gente tem um pensamento muito egoísta muitas das vezes. Nós somos egoístas.
porque hoje nós estamos aqui numa quinta-feira, véspera de feriado. Glória a Deus. Tem algumas pessoas que foram passear, amém, que é bom, na verdade, mas nós pensamos mais em nós do que no próximo. Nós pensamos naquilo que desfrutamos e aproveitamos daquilo que recebemos, mas não passamos adiante. E quando se trata do Evangelho, o Evangelho ele é poder de Deus. O Evangelho é vida, é transformação, é renovo. O Evangelho é alegria. O Evangelho é a alegria do Espírito Santo. E às vezes a gente não demonstra essa alegria, às vezes a gente não vive essa alegria, às vezes a gente não parece alguém satisfeito com a vida que Cristo tem transformado. E às vezes a gente se frustra porque a transformação ela é bem lenta, né, irmãos? A gente adia bastante o processo por causa da questão da alimentação, que a gente se alimenta pouco daquilo que é do céu e se alimenta muito daquilo que é da terra. E essa transformação é bem devagar, e às vezes a gente se frustra com a gente mesmo, não é verdade? Quem que tem que comete os mesmos pecadinhos e fala assim, misericórdia, eu virei para frente, estou voltando para trás. Não dá umas dessas vezes? A gente fala, meu Deus, mas é que ela é devagar mesmo a transformação. Mas nós, enquanto transformado, ainda que um pouco que seja, nós precisamos querer passar essa transformação adiante. E as nossas experiências, irmãos, tem que ser forte em nós. Minha experiência com Cristo tem que ser forte, tem que ser algo que gere impacto em mim, ao ponto de impactar os outros. E é o que aconteceu na vida de Paulo, um homem que estava indo com a carta dos sumos sacerdotes para prender os cristãos, para matar os cristãos, encontra-se com Jesus. Então você pensa aí que de tudo ruim que você foi, de tudo que você odiava o Evangelho ou o crente, mas pensa que Paulo era pior que você. Estevão estava sendo apedrejado e Paulo estava ali olhando sem esboçar nenhuma dó, nenhuma pena, nenhum arrependimento, ou quem sabe estava até sentindo um certo prazer, porque estava morrendo ali diante dele um herege, alguém contra a religião judaica. Mas esse homem encontra-se com Jesus no caminho de Damasco, e ele cai ao chão, e ele fica cego. E um discípulo de Jesus, com medo, mas o Espírito Santo falou com ele, e esse discípulo de Jesus ora por Paulo, as escamas caem dos seus olhos, ele volta a enxergar, ele é batizado, ele é cheio do Espírito Santo, e ele se torna esse grande homem de Deus que escreveu 13 cartas. Boa porção do Novo Testamento foi escrita por ele. As doutrinas, as leis da igreja, tudo vem de Paulo. Foi inspirado, ele foi um grande homem de Deus. E nós, irmãos, não éramos tão ruins? A gente pensa, né? Mas a gente tem uma maldade interior, a gente tem um pecado original, e esse pecado é o que Jesus veio para pagar o preço na cruz do Calvário e transformar a nossa vida. E essa transformação, por pequena que seja, já tem gerado impacto em nós. É que às vezes a gente não para pensar naquilo que a palavra já gerou em nós. Só que a gente não faz uso dessa transformação para falar assim para as pessoas: sabia que Jesus pode mudar a sua vida? Sabia que Jesus transformou a minha vida? Ainda que a pessoa olhe para você e fale: mas transformou o quê? Não, eu era bem pior. Se você acha que eu sou ruim hoje, você tinha que ter me conhecido há 10 anos atrás. Não é verdade? Por mais que, porque as pessoas têm o costume de apontar o dedo. O mundo vai apontar o dedo sempre, mas quando alguém olhar para você e falar: mas você não me conheceu há 10 anos atrás. Você não sabe que, se você acha que você era ruim, você não me conheceu, mas Jesus transformou a minha vida. Jesus mudou e pode mudar a sua também. Então Paulo, irmãos, é esse grande homem de Deus que está praticamente encerrando essa carta. E ele vai falar algo importante, que ele diz assim,
sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aquele que não tinha ouvido falar dele, e o entenderão, que não o haviam escutado. E por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Ele está falando aqui que ele não tinha o costume de pregar para quem já conhecia. Ele saía para pregar para quem não conhecia Jesus, por causa da profecia. Não de vê-los aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. E ele fala, por isso que muitas vezes eu fui impedido de chegar até vós. Por quê? Porque a prioridade de Paulo era pregar o Evangelho para quem não tinha ouvido o Evangelho. Então ele era impedido de chegar até os romanos, ele tinha uma vontade grande de chegar lá, mas ele era impedido por quê? Porque a prioridade era pregar o Evangelho a quem não conhecia o Evangelho. E às vezes, irmão, nós vemos muitas vezes as pessoas que querem pregar o Evangelho para quem já tem um princípio de Evangelho, para quem começou a ir numa igreja e daí foi visitar uma igreja 2, 3 vezes, daí as pessoas encontram, não, você tem que ir lá visitar a minha igreja. Quem aqui se converteu, passou por isso, encontrou alguém na rua de outra igreja e falou, que legal que você está indo lá, você tinha que ir lá na minha um dia. Alguém foi convidado assim? Acontece, porque já querem pregar onde já foi pregado. Então tem muita gente que nunca ouviu o que precisa ouvir, e as pessoas, ali já está mais fácil, já foi naquela igrejinha que ela está indo lá, que ele está indo lá. Se ela for na nossa, se gostou daquela lá, imagina que não vai gostar da minha. É assim o pensamento das pessoas, irmão. E Paulo está contrariando isso, dizendo assim, é por isso que muitas vezes eu fui impedido. Por quê? Porque a minha obrigação era pregar aqueles que não tinham ouvido. Eu tinha mais o que fazer do que ir até vocês, porque tem gente morrendo sem conhecer Jesus. Por que eu vou pregar para quem conhece? E tem gente que está morrendo e perdendo a salvação. Então eu preciso trabalhar em prol disso. Tanto é que quando ele vai para Roma, e Deus permitiu ele ir para Roma, ele só pregou a quem não conhecia. Foi lá na prisão que ele pregou para todos os carcereiros. Foi lá, irmãos, que Paulo pregou para homens que cuidavam dos presos e que estavam ali cuidando dele. E enquanto cuidavam, ele pregava para eles. Eles aceitavam a Jesus, e eles confessavam a Jesus, e eles eram batizados, e eles eram mortos por isso. Pensa que impacto a palavra, a convicção de um homem de Deus tem. De soldados romanos ouvirem o Evangelho, serem batizados e deixar-se morrer sem negar o nome de Jesus. Como que o Evangelho é poderoso. Aí a gente olha e fala assim, o Evangelho é poderoso, mas como que eu sou fraco? Porque às vezes nem falar do Evangelho a gente fala. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, ele está dizendo assim, nessas regiões que eles estavam, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazer quando for na Espanha. Provavelmente ele ia na Espanha para pregar para quem não conhecia, e ele ia aproveitar para visitar o povo de Roma. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Esse tempo houve uma fome muito grande em Jerusalém, e Paulo estava arrecadando alimentos e ofertas para levar para lá. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores dos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los,
irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Ele pede oração para que esteja livre dos descrentes, porque a última vez que ele tinha estado em Jerusalém, ele teve que fugir por um cesto, desceu no muro, porque Paulo estava pregando, irmãos, e pensa que Paulo era um matador de crente, e agora ele é crente, e ele está pregando os crentes, mas sempre tem gente desconfiada, falando assim, tem uma coisa errada, e ali denunciaram ele, e os fariseus vieram, os soldados vieram para prender, e a igreja põe ele num cesto e soltou ele para fora dos muros de Jerusalém, e ele teve que fugir. Então ele está falando assim, orem para que Deus me livre dos descrentes, orem para que eu vou para lá, mas que eu não fique por lá mesmo, porque eu ainda quero ver vocês, eu ainda quero visitar, eu quero ainda passar um tempo com vocês. Então ele está pedindo oração, mas ele continua indo, ele não desiste, ele não para, ele está indo para poder abençoar o povo de Jerusalém que está passando fome, ele está arrecadando, está levando mantimento para eles, e ele pede oração para o povo de Roma, e essa oração, irmãos, nós todos precisamos para que Deus nos dê coragem, que nos livre dos descrentes e que nós possamos convencer os descrentes que Jesus é Senhor das nossas vidas e pode ser Senhor da vida deles. E que nós possamos tomar o exemplo de Paulo para as nossas vidas. Pensa num homem que a mudança de vida dele impactou o mundo antigo. Pensa por quantos lugares esse homem passou. Ele passou pela Macedônia, passou por Atenas, na Grécia, ele foi em Filipos, foi em Éfeso, foi em tantos lugares, foi para os Colossos, foi em Colossenses, pregou para esse povo, e depois escreveu carta, o povo de Tessalônica. Esse homem, irmãos, queria ir para Roma, e só foi para Roma quando estava preso, caminhando para a sua morte, mas ainda preso, sabendo que ia morrer ali, ele não parou de falar do amor de Jesus. E que essa convicção vai estar nas nossas vidas. Pensa que ele escreve essa carta, e essa carta abençoa as nossas vidas até hoje. Abençoa a vida daquelas pessoas. Ele fez eles lembrar do Evangelho que foi pregado, fez eles lembrar de algumas coisas, pregou algumas leis, algumas normas, algumas diretrizes que eles precisavam seguir. Mas ele falou assim: vocês estão cheios de bondade. No começo do livro ele elogia a fé deles, agora elogia a bondade, elogia o conhecimento. E ele fala assim: vocês estão aptos para exortar uns aos outros, para ser pastores uns dos outros, para cuidar uns aos outros. Como é bonito isso, irmãos, uma igreja de gentios que foi impactada pelo poder do Evangelho. Para que nós possamos ser essa igreja impactada pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, e que esse poder venha estar em nossas vidas, gerando vida em nós, e que não tem nada oculto que não venha a ser revelado, e o que está oculto em nós venha a ser o Espírito Santo de Deus, que vai revelar a novidade de vida, vai revelar paciência, amabilidade, temperança, que vai revelar amor, que vai revelar bondade, que vai revelar domínio próprio, que vai revelar a graça de Deus sobre as nossas vidas, e que esse Espírito Santo venha continuar trabalhando em nós até aquele grande dia.
dia. Porque assim como Paulo falou aos Filipenses, não que eu já tenha alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Coloque-se de pé. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar trabalhando em nossas vidas. Que Ele possa gerar cura em nosso interior. Que Ele venha tirar toda essa dúvida, tirar toda essa frustração, muitas vezes que nos pega, falando assim, como nós somos fracos. Mas que quando nós estamos fracos, aí nós somos fortes, porque a graça de Deus nos basta. A graça de Deus é que nos fortalece, a graça de Deus é que nos incentiva a continuar, a graça de Deus é que nos movimenta, a graça de Deus é que derrama seu Espírito Santo sobre nós e nos dá poder para vencer o inferno, vencer o mal, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. E que esse poder possa estar gerando vida em nós. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por esse ensinamento do Senhor Espírito tão precioso. Nós te adoramos, Senhor, nós te amamos, porque tu tens falado conosco, tu tens nos ensinado. Pai, ajuda-nos a aprender, ajuda-nos a entender. Pai amado, que essas coisas venham estar bem fixadas em nossa mente, em nosso coração, e que nada venha roubar de nós o poder do Evangelho, nada venha roubar de nós o poder da tua graça, nada venha roubar de nós, Senhor meu Deus, nada venha nos tirar da tua presença, mas nós venhamos permanecer em ti, bendizendo, exaltando, glorificando ao seu santo e maravilhoso nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em tempos difíceis, ajuda-nos, Senhor, em tempos de fraqueza, ajuda-nos, Senhor meu Deus, em tempos de dificuldade, ajuda-nos, Senhor, a ser amável, a ser bondoso. Senhor, ajuda-nos a ter moderação, domínio próprio. Pai, em nome de Jesus, que o teu Evangelho